farei agora um segundo exercício da seção 16.6 da lista 10, exercício 1636, que diz o seguinte: dois alto-falantes A e B, mostrados na figura, são alimentados por um mesmo amplificador e emitem ondas senoidais em fase. O alto-falante B está a uma distância de 2 metros à direita do alto-falante A. Então aqui está o falante B, a distância de 2 metros do alto-falante A. Os dois alto-falantes emitem ondas sonoras com uma frequência igual a 206 Hz. Considere um ponto P ao longo da linha reta que une os dois alto-falantes, e situado entre eles a uma distância x à direita do alto-falante A. X eu não sei quanto vale. Os dois alto-falantes emitem ondas sonoras que se propagam diretamente dos alto-falantes até o ponto P. Então A emite uma onda sonora de frequência 206 Hz para o ponto P, e B emite outra onda sonora de 206 Hz para o ponto P. Na letra A, para quais valores de x ocorrerá a interferência destrutiva no ponto P? Ou seja, a sobreposição dessas duas ondas sonoras de mesma frequência deverão interferir destrutivamente nesse ponto P. Qual deve ser a distância x? Para quais valores de x ocorrerá a interferência construtiva no ponto P? Agora, A e B vão emitir a mesma frequência no ponto P, mas eu quero saber a distância x, tal que a interferência seja construtiva, ou seja, eu consigo ouvir um som no ponto P. Letra C. Os efeitos da interferência, como os que você encontrou nos itens A e B, quase nunca são ouvidos no equipamento de som estereofônico de sua casa. Por que não? Então vamos resolver esse exercício baseado no que nós sabemos sobre interferência construtiva e destrutiva. Então, interferência construtiva. O que eu sei sobre isso? Que a diferença de caminho, que eu vou chamar aqui de ΔX, tem que ser igual a um múltiplo inteiro do comprimento de onda, da onda sonora. E a interferência será destrutiva quando a diferença de caminho for igual a um múltiplo semi-inteiro do comprimento de onda da onda sonora. Então, ΔX é uma distância e comprimento de onda é uma periodicidade espacial. Para achar o comprimento de onda dessa onda sonora, basta usar a relação, que é a velocidade do som no ar dividido pela frequência desse som emitido. Então, o comprimento de onda será 344 metros por segundo dividido por 206 Hz. Então, o comprimento de onda dessa fonte sonora para essa frequência emitida no ar é de 1,67 metros. Então, eu terei interferência construtiva ou destrutiva dependendo da relação desse comprimento de onda aqui. Então, ΔX neste problema é a nossa diferença de caminho. E x está numa posição maior que zero, onde está o alto-falante A, e menor que L, onde está o alto-falante B. L, nesse caso, vale 2 metros. Então, quanto vale ΔX? Então, ΔX, que é a diferença de caminho, vai ser igual a L menos x menos x. Então, ΔX, que é a diferença de caminho, vai ser igual a L menos 2x. Eu quero que você entenda por que ΔX é L menos x e menos x. Verifique no desenho o que é L menos x. Verifique no desenho o que é x. Isso será a nossa diferença de caminho. E daqui eu posso tirar a posição x, né, que é a distância do ponto P ao alto-falante. Então, x vai ficar L menos ΔX dividido por 2. ΔX é a diferença de caminho e x é a distância do ponto P ao alto-falante A. Então, letra A para interferência destrutiva. A diferença de caminho tem que ser igual a um múltiplo semi-inteiro do comprimento de onda. Para n igual a zero, eu vou ter a primeira diferença de caminho. Então, ΔX vai ser igual a meio comprimento de onda. Então, a diferença de caminho vai ser igual a 1,67 metros dividido por 2. Então, ΔX é igual a 0,835 metros. Então, o que é ΔX no nosso desenho? Verifique lá. Tá? E x vai ser L menos ΔX dividido por 2. Está aqui a nossa expressão anterior. Então, x é igual a 2 metros menos ΔX dividido por 2. Então, eu teria interferência destrutiva. A primeira interferência destrutiva ocorre para n igual a zero, quando o ponto P estiver a 0,580 metros do alto-falante A. E a diferença de caminho for 0,835.
Agora eu posso ter outra interferência destrutiva, que é para n igual a menos 1. Então, ΔX vai ser igual a menos meio comprimento de onda. Então, ΔX vai ser igual a menos 1,67 dividido por 2. ΔX vai ser igual a menos 0,835 metros. Nesse caso, x vai ser L menos ΔX dividido por 2. Então, x vai ser igual a 2 metros menos 0,835. Então, vai ficar mais 0,835 metros dividido por 2. Então, x vai ser igual a 1,42 metros. Ou seja, o ponto P vai estar a 1,42 metros da caixa de som A. Então, novamente, o que é ΔX no nosso desenho? ΔX no nosso desenho. ΔX é a diferença de caminho. Mas como identificar isso no desenho? Letra B, interferência construtiva. ΔX, que é a diferença de caminho, tem que ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda. O primeiro ocorre quando n igual a zero. Então, ΔX é igual a zero. E x vai ser igual a L menos ΔX sobre 2. Então, x vai ser igual a 2 metros dividido por 2. Então, x é igual a 1 metro. Ou seja, quando o ponto P estiver no ponto médio entre os alto-falantes A e B, eu tenho uma interferência construtiva. Eu consigo ouvir o som. Mas existem outros pontos de interferência construtiva, para n igual a 1. Então, ΔX vai ser igual a lambda, né? Múltiplo inteiro do comprimento de onda. Então, ΔX vai ser igual a 1,67 metros. E qual é a posição x do ponto P? É L menos ΔX sobre 2. Então, x vai ser igual a 2 metros menos 1,67 dividido por 2. Então, x vai ser igual aqui a 0,17 metros ou 17 centímetros. E o outro valor é para n igual a menos 1. Tá? N igual a menos 1 aqui. Deixa eu corrigir aqui. N igual a menos 1. Nesse caso, a diferença de caminho é igual ao comprimento de onda, mas com sinal negativo. Então, ΔX menos 1,67 metros. Lembre-se, o comprimento de onda é positivo. O que é negativo é o ΔX. Então, x vai ser igual a 1,83 metros. Então, observe que eu tenho interferências construtivas e destrutivas à medida que eu vario a posição do ponto P entre as caixas A e B. As caixas de som não são fontes pontuais, elas possuem uma dimensão física, né? Ela tem uma altura, uma largura e uma profundidade. Assim, né, nós não vamos ouvir uma interferência construtiva e destrutiva completas, né, totais, devido a essas dimensões da caixa. Então, na nossa casa, a gente não consegue ouvir uma interferência destrutiva total. Da mesma forma, nós não temos uma interferência construtiva total, porque o som, quando sai das caixas de som, elas interagem com o ambiente. Então, as ondas sonoras vão refletir no teto, vão refletir no piso, vão refletir nas paredes da casa. Então, eu vou ter mais de duas ondas sonoras se sobrepondo onde eu estou sentado ouvindo a música. Então, isso ocorre porque as caixas de som não são pontuais. Agora, repito, é importante que você verifique nesse exercício o que são esses ΔX, né, das caixas A e B, pela geometria desenvolvida nesse problema.